está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, quinta-feira, 19 de julho de 2018. Vale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Ô, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes e nossos debatedores também. E o pastor aniversariante, hein, pastora? O pessoal vai mandar pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, até o final ou ao final do programa. Tanto uma coisa quanto outra vale, porque ontem a gente esqueceu de falar aqui no final. Você tem razão. Ok, então você manda pra gente e ao final o JR vai mencioná-los e iremos orar por eles. O nome das igrejas também, eu gosto muito de falar o nome das igrejas, os pastores das igrejas, e aí o povo de Deus começa a orar. É muito bom quando você pode mencionar, porque aí nós vamos juntos apresentar diante de Deus o nome dessas igrejas queridas e desse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha, não é isso, Marcela? Isso aí, manda pra cá. E essa música, já aprendeu a cantar essa música ou ainda não? Então canta aí, prova. Pastor Marcos Ocanha, conhece essa canção ou não? Lembra? Como é que é? Vagamente, né? Pastor Rafaelzinho, lembra ou não lembra dessa canção? Bom dia, Malta, eu lembro. Lembra? Como é que o senhor canta essa música aí? Conta pra mim. É melhor que nós ficarmos só. O senhor não vai, tá bom. O pastor Djalmi, canta aí pra nós. O senhor canta, o senhor conhece? O senhor conhece? Eu não conheço. Não conhece também não conhece. Pastor André, conhece ou não? Conheço. Como é que é a letra? Mas A letra? A letra? Queria cantar. Pastor Getúlio, cadê o pastor Getúlio, Marcela? Não vai cantar o pastor Getúlio? Melhor não cantar não, tá bom, manter a audiência. Então tá bom, quero agradecer aqui o carinho e os nossos amados ouvintes participando com a gente. E agora o Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, vamos aqui ao nosso primeiro tema do programa de hoje. É o seguinte, olha, JR, meu neto toca, ele canta e ele é muito atuante na igreja. Por isso, tornei a casa um ponto de encontro para ele e seus amigos ensaiarem. Só que outro dia eu entrei assim de supetão. Ô, pastor Djalmi, o que é supetão? A pessoa quando entra assim, o que quer dizer isso? De repente. É isso, pastor Marcos? É isso? Eu acho que deve ser agora. Deu uma incerta? Também pode ser outra coisa. O quê? Pode ser alguma coisa mais. Fala o microfone mais pertinho aí. É o quê? Bater na porta assim, bruscamente. Bruscamente? Mas eu acho que André, acho que ela entrou, né, André? Inesperadamente, olha que palavra bonita, né? Tornei a casa um ponto de encontro para ele e seus amigos ensaiaram, só que outro dia entrei de supetão, de repente, inesperadamente, no quarto, e ele e o menino da igreja estavam, o quê? Ah, não, Marcela, não pode ser. Os meninos da igreja, não pode. Os meninos da igreja que estavam ensaiando. Então, a avó arrumou o quarto lá para eles ensaiarem, preparou a casa para ser uma casa de ensaio, que é uma coisa terrível para quem não gosta de música, não gosta de música alta. E aí ela entrou no quarto de supetão e ele e o menino da igreja estavam fumando maconha, ouvinte. Confesso, diz ela, que perdi o chão enquanto ele disse naturalmente que não tinha nada demais. Tava alto, né, ouvinte? Meu neto disse que só estava experimentando e que não faria mais. Essa naturalidade dele me deixou perplexa. Será que eu estou sendo radical? É preciso deixar que adolescentes e jovens vivam suas próprias experiências?
Como combater esse entendimento do nada a ver? Eu devo ser mais dura? Vou começar com o pastor Djalmi. Pastor Djalmi, o que o senhor acha? Dá sua opinião para nós. Ela está perguntando aqui se ela está sendo radical antes, né? Bom dia a vocês, debatedores, JR. Ela diz aqui se ela está sendo radical. Não, nem um pouco. Eu acho até que outras iriam fazer pior do que isso, né? Chegar, como diz o outro, chutando o balde, né? Fazendo realmente uma grande confusão. A grande questão aqui, eu já começo a ver aqui, primeiro é a postura da avó. Eu não sei como funciona isso, se essa irmã é que cuida desse neto. Me parece que ela que cuida dos netos, né? Então, no caso aqui, a gente já vê uma grande dificuldade hoje, eu tenho falado muito sobre isso, que os filhos hoje não têm sido cuidados pelos seus próprios pais. Eles são destinados aos tios, avós, outras. É delegada a responsabilidade paterna para outros. E isso faz uma grande diferença na criação dos filhos. E nesse caso aqui, né, eu falo sempre, eu amo os avós, amo minha vovó, né, e os avós do meu filho, mas eu falo sempre que o vô e a avó têm um coração sempre mole, né, e para a educação é uma coisa muito séria. Então aqui me parece faltar diálogo, falta uma orientação adequada, porque com certeza se a educação desse menino fosse uma educação mais coerente, né, com certeza ele não estava buscando esse caminho. Pelo menos ao meu ver, esse é o entendimento. Muito bem, o pastor Marcos Ocanha, o senhor concorda ou o senhor discorda? Bom dia. Não, bom dia, JR. Uma alegria estar com os irmãos, com os debatedores. E eu penso, JR, que depois do supetão, isso é uma... Isso é um tipo de coisa que ela poderia encontrar, mas eu acho que as pessoas podem ficar mais surpresas ainda com o que podem encontrar em relação aos adolescentes depois do supetão. É mesmo? Porque tá... Bom, se nós lemos o texto assim, nós vamos lendo até o supetão, a gente fica assim... O que ela vai ver, né? O que ela vai ver? Eu imaginei muitas coisas. Né? Muitas coisas a gente pode imaginar que não. Ou seja, eu na verdade, eu não esperava esse fato. Talvez uma questão de promiscuidade, um relacionamento dos que a gente tem. Liberal. Liberal, né? No contexto dos amigos, acho que nós ficaríamos assim, talvez menos apreensivo de que fosse esse o fato. Né? Porque a gente está vivendo um contexto tão erotizado com essa relação de adolescentes, que talvez isso seria mais fácil nós estarmos esperando que a questão envolvida. O senhor está me assustando, pastor. O senhor está me assustando. Quer dizer verdade, que. né? Olha, o ouvinte nosso aqui. No Facebook, eu estava conversando com a minha esposa e falando de situações de uma erotização exacerbada provocada pelo Facebook e amigos de Facebook, que aparentemente pode ser amigos da igreja, pode ter uma convivência que a gente não tenha ciência disso. Né? E até mesmo para essa questão do experimentar. Se eu fosse pensar no meu contexto, eu tive o desejo de, na minha adolescência, experimentar a questão de fumo, né? Depois que o meu pai me fez engolir o cigarro todo, eu nunca mais quis. Parece que o senhor está lendo aqui, um ouvinte nosso dizendo o seguinte: radical, JR, boazinha, né? Eu faria ele comer, já que ele só queria experimentar. Então experimenta direito, diz aqui uma querida ouvinte, meio brava. Eu acho que não pode isso não, ouvinte, mas eu queria ouvir a opinião dos nossos ouvintes também. É o seguinte: o que você já encontrou assim de mais surpreendente, ou o que você faria se você tivesse que enfrentar uma circunstância como essa? Neste caso aqui, é a utilização das drogas. Pastor Andréa, tendo ouvido os dois companheiros que te antecederam, o que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos companheiros aqui, aos ouvintes. Eu acho que eu vou fazer uma leitura. A gente lendo o e-mail, a gente pode fazer várias leituras, né? Porque o e-mail é um pouco frio. E eu vou fazer aqui uma outra leitura. Né? O pastor é o primeiro que falou, ele falou da questão do diálogo e tal. Eu já vejo a postura desse menino assim, mais aberto ao diálogo com a sua família, porque a gente sabe que o adolescente hoje em dia está muito rebelde, né? Um adolescente aí que não tem uma educação mais
diante da palavra, mais rígido, enfim. Ele está muito rebelde, ele está muito se sentindo dono das coisas. E ele diz aqui, ele falou com naturalidade, né? Que ele achava que estava só experimentando e que não faria mais. Então vamos partir desse princípio? Ele disse que não faria mais. Então ele não enfrentou a avó, ele não xingou a avó, ele não fechou a porta atrás da avó, ele deu ouvidos à sua avó. Então eu acredito, eu prefiro acreditar que existe um canalzinho, mesmo que seja mínimo, de comunicação entre a família e esse rapaz. Então, a partir desse princípio, desse entendimento que eu estou preferindo ter, eu acho que o caminho é esse. É de você trazer o jovem para perto de você e saber que a nossa vida, a palavra, ela nos orienta a ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Porém, ele vai ter que fazer as suas próprias escolhas. Isso vai ser inevitável. Ela diz aqui no final o seguinte: é preciso deixar que adolescentes vivam as suas próprias experiências? Isso é inevitável. Você não vai conseguir evitar isso. Ele vai ter, se a sua educação for super rígida ou não, ele vai ter as experiências dele. Porque o mundo é assim. A adolescência é a fase da experimentação. O que vai gerar uma diferença na vida desse jovem? O apoio, a referência que ele tem dentro de casa. Né? A referência que ele tem dentro de casa. Então, ele vai olhar para os seus pais, na hora que ele fizer as suas experimentações, ele vai, se ele for um jovem bem criado, onde tem um diálogo, tem a palavra de Deus, tem a presença de pai, tem a presença de mãe, tem a presença de Deus, ele vai saber escolher o bom caminho. Não acho que ela foi radical, não. Tem gente o seguinte, que pode ter toda a estrutura do mundo e escolhe o caminho errado, não é por conta da ausência dos pais, ou seja, não é o fato de terem paz direitinho, bonitinho, arrumadinho, estrutura bonitinha dentro de casa que o garoto não vai ter uma experiência ruim. Sim. Não é isso? Existe. Agora, a pergunta dela, próprias experiências, é o seguinte: o adolescente, ele pode ter a experiência com drogas? Não pode. Não, ele não pode, mas é isso que ela está falando. Talvez seja inevitável. Não, talvez ele tenha. Talvez seja inevitável, mas quando é inevitável e a gente cruza os braços, é uma coisa. Não, mas... Quando é inevitável, a gente luta contra, é outra coisa. Mas em momento nenhum eu falei que deveria cruzar os braços. Ela dá essa ideia aqui quando diz o seguinte: é preciso deixar que eles vivam, ou seja, ele quer experimentar o fumo. Deixa fumar? Não. Então, não. é isso aí. Mas é exatamente tudo que eu expliquei antes. Antes de eu citar essa frase, eu expliquei exatamente isso. A estrutura que você apresenta ao seu filho... Para não ter dúvida. É exatamente essa, de você dar uma outra opção para ele, de não experimentar. Ô, pastor Rafaelzinho, ouvindo os seus companheiros, como é que está o senhor em relação a esse tema? Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, querido. Marcela, todos os companheiros que estão na ajuda dessa senhora aqui, é uma serva de Deus, os nossos companheiros debatedores, a queridíssima 93 FM, e que estão aguardando em casa ansiosamente uma luz que ilumine, porque então este tema, ele não é tão longe da realidade de hoje. Na verdade, está acontecendo coisas que a gente ficaria de cabelo em pé, pelo menos os que têm cabelo, né? E a coisa está bem mais complicada, eu estava analisando, a grosso modo, do que nós imaginamos. Fato é que existe uma fala que ela diz aqui, JR, que é: eu estou sendo radical, eu fico então também com a deixa do pastor Djalmir. Estou sendo radical porque anteriormente ela passa por um processo e ela mesma diz, né? Eu fiquei impactada, eu fiquei estupefata, eu fiquei perplexa quando adentrei no quarto de supetão e vi meu neto junto com os seus amigos fumando maconha. Bem, eu quero dizer para essa irmã, primeiro, a senhora não está sendo radical mesmo, eu acho que nós concordamos com isso. Ela não está sendo radical. Segundo, eu acho que é importante salientarmos que é uma avó que cuida de um neto. Todavia, ela não é mãe. Ela deve chamar os pais do menino, penso eu, e então
conversar com os pais, tendo em vista que o menino tem que estar presente para poder ouvir os conselhos dos pais junto com a avó sobre o problema, que é complexo. Muito bem. Aqui o ouvinte dizendo: converso com meus filhos seriamente, independente de ser cristão ou não, deixo bem claro, bem claro para ela, droga é um caminho pro abismo, tá? E já falei para ter um filho, que para ter um filho usuário, zumbi, eu prefiro que Deus leve. Eles ficam perplexos, JR, com a minha postura, mas ao final eles concordam comigo, diz a querida ouvinte Fabiana, que eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Ouvinte dizendo: votem esse defeito, sempre quer passar a mão na cabeça do neto. Eu acho que o pastor Djalmir foi muito radical com as avós. Não é todo avô e avó que passa a mão. O ouvinte aqui também foi na onda. Pescoço sempre, não tem uns avós, às vezes são mais bravos que os pais. Não, mas tem uma grande maioria. Essa semana mesmo, meu pai estava falando comigo Concordo. assim: você não sabe o que é amor de avô. Quando você se tornar, você vai entender o que é amor. Eu falei assim: porque ama. Pastor Marcos já é avô? Permite tudo. Vou ter um problema, JR, porque eu não tive esse amor de avô, então eu não sei como é que eu vou ser avô. Nem de avó? Também não. Também não. A avó também eu não tinha, não. Então dá a mão aqui, nós dois. Vamos abraçar o pastor Rafaelzinho, vamos ver se ele adota a gente. Adota a gente, né? Entendeu? JR, acho que tudo quando se dá que o adolescente quer, eles vão procurar mais coisas para satisfazer, porque ter tudo nem sempre é bom, diz aqui nosso ouvinte. Outro ouvinte diz o seguinte aqui: JR, patota. Não deve ser patota. O que é isso aqui? Eles mentem descaradamente, não é patota? O que é? É turminha. Não é isso. Eles mentem descaradamente. Isso é uma patota? Não. Não. Então, não é isso que eu tô perguntando. É o quê? Como é que fala? Ah, sim, entendi. É uma expressão, é uma gíria. Carioca, vamos, Angelina? Vai, Marcelo. Quando a pessoa fala uma coisa que não é verdade. Cara de pau. Não. Caô também não. Caô é mais jovem. É o ouvinte aqui é de outro tempo. Lorota. Aqui, ó. Lorota. Obrigado, pastor André. Uma lorota. Deve ser isso. É isso, ouvinte. Fala pra mim. Lorota, né? Porque se mente descaradamente não é patota. Lorota deve ser junto do supetão. Patota é um grupo, não é isso, pastor Marcos Ocanho? O senhor que é mais antigo. O senhor que era fã daquele grupo que era da igreja. Qual é o grupo? Da que igreja é aquele grupo Patotinha? Ih, rapaz, Essa patotinha foi longe. Diz aqui, ouvinte falando aqui, ó, não acredita não que isso é lorota, entendeu? Lorota. JR, confesso que eu peguei meu filho fumando maconha, eu fiquei sem ação, JR, é muito difícil, ouvinte, meu Deus do céu, JR, estamos sofrendo. Nosso filho, nosso presente de Deus, criado na casa do Senhor, me dediquei, aí tá agora com umas inclinações homossexuais aqui, diz um ouvinte. E é uma batalha, né? Isso é uma batalha. Creio que esse jovem não estivesse apenas experimentando, JR, pois creio que quando vamos fazer alguma coisa que seja proibido, procuraríamos um local que não pudesse correr riscos. Ouvinte? Tá dando ideia, Aqui outro ouvinte, na minha opinião, toda ação gera uma reação. Tudo é uma questão de conversa. Tem muita gente com péssimas influências aí. Outro ouvinte, JR, eu buscaria ajuda espiritual psicológica com muita conversa e discipulado, porque ele já sinalizou que não quer continuar nisso e, portanto, quer ajuda, e esse também é o papel da igreja. Eu pergunto para os queridos pais que não são avós, porque se fossem avós, passaria a mão na cabeça, conforme disse o pastor Djalmir. E aí, fala com a liderança da igreja, porque afinal de contas são 2 meninos da banda, 2 meninos do louvor. Fala com a liderança e aí os meninos vão ficar disciplinados, ou vão ter um discipulado, alguma coisa. Não fala nada, resolve o assunto dentro de casa, corre o risco de falar e o assunto se espalhar e o que já está ruim ficar pior. Tem que ser tratado ali, né? Eu acho que essa avó, eu vejo eu vou defender a avó agora aqui, hein? Vou defender a avó, hein? Você vê que ela abriu a casa dela. Concordo, ela trouxe para que eles ensaiassem, ou seja, a preocupação espiritual de vê-los envolvidos na obra de Deus. Então a gente vê essa preocupação espiritual dessa avó, não é? Então, eu olho que para essa avó, e a nossa orientação a essa avó é conversar com eles, né? De ter um diálogo aberto,
de colocar os danos do que a droga pode trazer à pessoa. De repente, até, se você não tem conhecimento, estuda um pouco mais, até para você ter um diálogo aberto com ele sobre esse assunto. Parece que é a primeira vez que isso acontece. Sim, porque sim, o cheiro é característico. É a primeira vez. Então, se já tivesse acontecendo, ela já saberia. Então, realmente, eu acho que ele estava falando a verdade. E a gente precisa acreditar, né? E fazer o que o pastor está falando. Tratar ali essa questão, conversar com ele, saber até que ponto ele está envolvido ou foi uma experimentação. Sim, realmente. Eu concordo. Né? Eu acho que não é deixar e não é crucificar o menino. Até porque uma exposição pode ser piorar. Um tiro pela Pode culatra. piorar. Pode ser um tiro pela culatra. Eu acho que nesse momento ela precisa repreendê-lo, mas com amor. Sim. Tudo o que ela tem que fazer neste momento, amando o neto, que ela tem provavelmente como um filho, e todo avô ou avó tem os seus netos como filhos, e talvez todo erro que foi cometido, eu digo talvez, respeitando ela, que foi cometido quando criando os filhos, geralmente os avós, eles remetem isso aos seus netos e acabam protegendo de uma forma exacerbada. Eu venho de uma origem, quando eu me converti na década, final de 80 para 90, na comunidade do Antares, em Santa Cruz. E eu tive experiências até os meus 17 anos com drogas. Sobretudo, não maconha, mas outras. Converti-me, Deus me abençoou, e hoje sacerdote sou para a glória de Deus. Amém. Esta avó, e isso me traz também uma certa apreensão, nós não sabemos a faixa etária dela e do neto. Se for uma avó da minha época, a coisa de 40 anos atrás, as atitudes desta avó seria outra. Mais firme. Com certeza, muito mais. E hoje? Quando hoje essa avó diz, fiquei perplexa e não sei o que fazer, eu a entendo, porque então é o neto dela. Ela não sabe o que fazer. Se fosse a avó da minha época, eu saberia o que essa avó iria fazer. Então eu não vou falar, porque então... pra não dar ideia, as avós estão ficando mais novas hoje, né? Por conta até do advento da internet, gente, eu acho que essa globalização, essa situação de informações, aqui nós trazemos elucidação, mas no colégio, na faculdade, na televisão, na internet, no Face, no Zap, as informações são outras. Eu fico com a deixa da pastora JR, porque então quando ela diz, esta avó está preocupada com o filho e com o neto, e quem sabe este neto não fez aquilo porque estava no DNA dele, porque me parece que ele é criado num berço evangélico. Sendo criado num berço evangélico, ele então tem princípios evangélicos que foram quebrados nesse momento. Um avô, vocês estão falando de avô, e o avô escreveu aqui, queridos, criamos aqui um neto dele que nasceu. Hoje ele tem 9 anos, hein? Não tem moleza, não. Acho que é nesse tom de voz que ele tá falando, entendeu? O pai não é cristã, a mãe cristã, tá dizendo aqui o nosso ouvinte Sérgio lá de Maricá. Aqui não tem moleza, não. Isso aí, parabéns, parabéns. Quer dizer, tem que estar firme, né? Eu acho que uma coisa que essa avó precisa talvez fazer é se livrar do susto. Concordo. Né? Se livrar do susto. É difícil, né? De repente a pessoa tem um susto, não é fácil, né, gente? Se livrar do sentimento de culpa, talvez a idade dela possa ser um pouco mais avançada por conta do sentimento de culpa que ela está tendo em relação à educação que ela deu, ou será alguma coisa que ela não esperava e aconteceu. Talvez algumas coisas a gente precisa levar em conta, que é a forma como nós educamos nossos filhos em relação às escrituras. Porque, de certo modo, nós podemos estar educando os filhos e os netos por meio de convenções morais ou convenções religiosas e não educando de acordo com as escrituras, ou não ensinando as escrituras para eles, né? Porque eles vão ter muito mais uma relação de medo, de temor de homens, ou seja, de temor de nós, e por causa disso talvez não façam algumas coisas, do que temor de Deus, né? Ou seja, eu estava num ambiente escondido, ou seja, sem a visão dos adultos, estava com os meus colegas, mas a percepção da realidade, da presença de Deus e do relacionamento de temor de Deus não estava presente para que ele evitasse que ele tivesse esse tipo de experimentação. Então, nós não estamos, de certo modo, educando
nós estamos ensinando nossos filhos a serem religiosos e não ensinando nossos filhos a serem obedientes ao Senhor. E tementes, né? Tementes, né? Isso, porque e aí vem o sentimento exatamente de culpa. O temor que... Então ela tem que se livrar do susto, se livrar da Sim, culpa concordo. e estabelecer uma estratégia de relacionamento agora. Exatamente. Para recuperar, reeducar. né? E quando você fala da questão assim que a gente vai levar disciplina, eu fico pensando como pastor. Se eu disser alguma coisa aqui, depois o conselho vai, né? Não sei como é que, digamos assim, não, tem que apresentar lá para o conselho, tem que levar o conselho para disciplinar. Aí eu já estou dando uma posição assim, de como é que deveria eu, na minha igreja, reagir. Se eu disser o contrário, eu posso sofrer algumas sanções em relação também à minha própria postura, né? Mas eu como pai, né, e não sei como meu pai agiria com... meu pai já daria uma geral no meu filho. Em mim também. Né? O meu a mesma coisa. Já entregaria para todo mundo. O que vocês estão falando é que tem que ter um cuidado, né? Não pode simplesmente ficar no susto, não é isso, pastor André? Claro. A pessoa ficou, porque eu imagino o seguinte, que ela ficou assustada na hora. Entendeu? Depois deu tempo até dela nos escrever. Mas naquele impacto ali, né, pastora? E assim, eu tenho um de 22 anos, outro de 15. Né? E já tem 22 anos essa criança? E criei um irmão que hoje tem 35, né? E assim, quando a gente tá nessa fase de adolescência, olha, quem é mãe de adolescente aí vai concordar comigo. Tem momentos que a gente pensa, errei completamente. Estou completamente equivocada na educação do meu filho. O que eu faço agora? Acho que eu sou uma péssima mãe, eu sou péssima. Depois você vai vendo algumas posturas do seu filho, quando, por exemplo, o meu aqui, que está aqui, tem 22 anos, e você vai vendo algumas posturas e ele vai colocando algumas coisas. Mãe, como foi importante o seu exemplo? Mãe, como foi importante aquele dia que você conversou comigo? Mãe, como... Então eu falei, puxa, acho que eu acertei. Né? Então essa sensação... Realização. Porque o fruto vem. O fruto, se você faz a sua parte, o fruto vem. E você entenda que Deus, ele não poupou o homem de fazer as suas próprias escolhas. Não é? E deixa claro, olha, a sua má escolha tem consequências. Se você escolher... Se esse mundo é essa escolha, é essa consequência, essa escolha é essa consequência. E saber e acreditar. E parece uma coisa meio surreal ou espiritual demais, mas isso é uma experiência que eu tive e que deu muito certo. Então eu gostaria de falar que é o poder da oração. É fundamental que você, pai, mãe, avô, esteja de joelho pelos seus filhos todos os dias, clamando, profetizando, declarando a bênção de Deus sobre eles em nome de Jesus. Pastor André, uma coisa importante que a irmã falou aí é justamente essa questão da família. Eu tenho observado isso. Nós somos pastores, né? Nós somos pastores e a gente tem vivido isso em nossos gabinetes, essa realidade que nós enfrentamos. Verdade. As famílias estão desestabilizadas e destruídas. Sim. Quando a gente vê, como a irmã colocou aí, um lar onde você tem um equilíbrio, onde existe um diálogo entre os pais e filhos, que não há bloqueio para essa boa comunicação, a gente vê que há uma diferença. Até o JR disse aqui sobre a questão, às vezes tem famílias que são perfeitas, mas desanda alguma coisa. Claro, mas assim, na grande maioria... Parecem estabilizadas. Mas parece. Parecem funcionais. O detalhe é esse, parece estabilizado, mas tem alguma coisa que não está funcionando. E segundo, é justamente isso. Quando existe isso, gente, dificilmente a gente vê desandar alguma coisa na família. Sim. Até no Brasil tem terremoto de vez em quando. Sim, pois é. Então, uma grande questão é quando há saúde na família. Um ouvinte nosso aqui, pastora, dizendo assim, JR tem 3 filhos. Entendeu? E um deles foi para as drogas. Você tá entendendo? Então, às vezes, a pessoa tá lá, porque você tem 3 filhos, os 3 estão ali, bonitinhos, um deles. Pode então, quer dizer, a ideia é o seguinte, é que quando a gente afirma que a ausência de estrutura gera isso, ação e reação, nós estamos dizendo que todo mundo que tem um problema em casa. E nem sempre é isso, porque às vezes o garoto ou a garota ele faz infelizmente, a Bíblia diz claramente, né, pastora? As más conversações corrompem os bons costumes. Todo pai e mãe diz, não conversa com o menino, liga, aí diz, tá achando que eu tá julgando, hein? Ainda diz isso, né? Não julgueis, hein?
Mas às vezes é uma questão assim, não é julgamento, é uma percepção, um discernimento. Meu filho mais novo falou uma coisa pra mim há umas 2 semanas atrás. Ele falou assim: mãe, um colega meu, eu tô conversando com ele, eu tô falando com ele, querendo levar ele pro grupo de jovens, não sei o quê. Mas sabe o que acontece, mãe? Ele vive só pro skate. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: você também quer a mesma coisa, né? Mas fique quieta. Eu, é mesmo, meu filho. Mãe, mas sabe por quê? A mãe dele nem liga. Olha. A mãe dele nem liga. Então eles têm um momento que os pais têm medo de colocar limites, né? Como o JR falou, o que é um erro, existe um estigma. Toda pessoa criada em comunidade vai virar bandido. Não existe, em se tratando do ser humano, tudo pode acontecer. Mas existem as probabilidades. Isso não quer dizer que não tenham as exceções. Sim. E aí o seguinte, só um adendo aqui, pastor André, que o fato do comentário dele, ela não liga, revela o quanto ele valoriza que você liga. Exatamente. Então, para pais e mães, seguinte, é bom ligar, porque na hora eles podem achar, é muito chato, não sei, mas no fundo, estão lá dizendo assim, puxa vida, ainda bem que mamãe ou papai ou vovó, que eu vou incluir as avós aqui, ligam para mim. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, pastor Rafaelzinho, qual a hora certa aqui no Rio de Janeiro? Olha aí pra nós, ó. Certa, Grande Rio, 11 horas e 32 minutos. O Grande Rio, o que é Grande Rio? É no Grande Rio, você tá falando? Rio, Grande Rio. Ah, tá, que eu levei um susto. Porque então estamos no estado do Rio de Janeiro. Não, o senhor falou muito bem, o senhor me surpreendeu, o senhor chegou assim de supetão, entendeu? Ô, Marcela Bastos, conta a benção aí pra nós. Ô, JR, hoje, quando eu estava separando aqui os temas para o debate de hoje, os temas factuais, me chamou a atenção, no jornal de hoje, a história do Pablo Miguel. O Pablo Miguel tem 19 anos e ele tem o sonho de cursar comunicação e cinema nos Estados Unidos. Ele tem menos de 2 meses aí para poder conseguir arrecadar recursos para sua viagem. Só que ao invés do Pablo cruzar os braços, ele escolheu agir. Depois de orar a Deus, porque no meio da leitura eu descobri que ele é um jovem cristão, ele contou que surgiu a ideia. Qual foi a ideia? Vestiu uma beca de formatura, ele vai para um sinal aqui no centro do Rio e vai vender trufas. Em um mês, o Pablo conseguiu parte do dinheiro para poder pagar aí o seguro-saúde por 1 ano, lá nos Estados Unidos, as taxas do visto, e ele tem até setembro para poder arrecadar aí R$50 mil para poder pagar a passagem e a estadia por 1 ano. Pablo, bom dia, bem-vindo ao Debate 93, Pablo. Bem-vindo. Cadê o Pablo? Bom dia, pessoal. Ei, Pablo, como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Prazer em te ouvir aqui na 93 FM. Obrigado, pessoal. Bem, graças a Deus, na correria, né, para conseguir esse desafio, mas bem, graças a Deus. Ô, Pablo, o que você sentiu quando você virou notícia pela sua busca, pelo seu objetivo, pelo seu alvo? Então, rapaz, na verdade, assim, essa foi algo muito repentino e eu encaro isso como um dos milagres de Deus. E uma consequência de quando nós decidimos andar em obediência àquilo que Deus ele nos diz para fazer. Antes de eu começar todo esse processo de ir para a faculdade, de começar a aplicar para fazer a matrícula e para estudar fora do Brasil, eu tive um tempo de orar, eu tive um tempo de conversar com a minha liderança, de conversar com o pastor da minha igreja. Eu faço parte de uma igreja chamada Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, do pastor Marcos Gregório e da pastora Cristina Gregório. E eu tive um momento de conversar e de orar. E enquanto eu orava, em um dos meus momentos de oração, eu pedi por uma direção. Eu já estava alguns dias orando por uma direção mesmo de Deus, assim, que viesse de Jesus, porque durante essa minha caminhada como missionário, eu tenho tudo colocado Jesus na frente, porque sempre que eu faço isso, as coisas dão certo. Então não foi diferente quando eu decidi ir para a faculdade. E foi aí que eu tive um dia, em um dos meus momentos de oração, essa minha visão, em que eu estava no centro do Rio de Janeiro, vestido com uma beca de graduação, uma beca de faculdade, com essa caixa na mão, e essa caixa ela tinha bolsas. E aparentemente era algo muito, muito pequeno, muito estranho,
para conseguir levantar um recurso tão grande, né, como é esse meu recurso. Mas depois de alguns dias em oração, eu entendi que era realmente isso que Deus estava me direcionando a fazer. Eu decidi caminhar em obediência. É algo que foge totalmente, né, da minha zona de conforto. Não é uma opção que eu escolheria, mas é uma opção que eu tenho certeza que foi Jesus que me direcionou, e por isso eu tenho feito isso. E eu estou feliz de poder obedecer aquilo que ele está me direcionando a fazer. E o que é interessante, Pablo, que exatamente a partir dessa sua constatação da orientação divina, Deus está abrindo as portas. Você conseguiu aí já levantar a parte desses recursos, você se torna notícia na nossa mídia, tá dando entrevista aqui na 93 FM, falando com a gente no Debate 93, e nós estamos certos, Pablo, que Deus vai abrir essas portas como ele está abrindo, quer dizer, essa boa obra ela vai ser completada e você vai conseguir alavancar. Qual é o lugar que você fica assim? Você fica em um lugar fixo, Pablo, ou você fica andando para outros pontos? Tem pontos fixos no centro do Rio que eu faço essa minha caminhada. Quando eu comecei a vender as trufas, eu fazia de segunda a sexta, e aí eu ficava pela Praça 15, pela praça ali da Marinha, ficava na Praça Mauá, esses eram os lugares que eu ficava. Depois de algum tempo, eu fui conhecendo um pouco mais da rua e eu percebi que seria melhor para mim, ao invés de trabalhar de segunda a sexta, eu pegar de quarta a domingo. E aí foi quando eu fiquei quarta, quinta e sexta ali nesses mesmos lugares no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e final de semana, no sábado e no domingo, na Quinta da Boa Vista. Sei. E hoje você está onde, Pablo? Hoje, agora, nesse momento, eu estou em casa. E você está indo para lá, ou você vai hoje para lá, para Praça 15 ou não? Então, geralmente eu sempre vou todos os dias. Hoje, por uma exceção, eu não estou na Praça 15, porque hoje eu tenho um compromisso na minha igreja. Eu só queria te encorajar o pessoal a te encontrar, entendeu? Quer dizer, amanhã você vai estar lá? Amanhã sim. Amanhã, que horas na Praça 15? De que hora a que horas? Amanhã eu começo por volta de 11, né, no horário ali que o pessoal está saindo para almoçar, de 11 até 5 horas da tarde. De Beca? Eu fico por aí. De Beca. Então, sim, para poder ajudar a te encontrar. Então, você vai estar ali de Beca amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Isso. Então, quero encorajar os nossos ouvintes a te encontrarem ali e cooperarem com essa ação muito especial, que com certeza Deus vai te dar pleno êxito para você estudar nos Estados Unidos. Para que lugar dos Estados Unidos você irá? Será uma ilha chamada Kona, que fica no Havaí, e é uma base da Jocum, e ao mesmo tempo é a Universidade da Jocum, a Universidade das Nações. Maravilha. Pablo Miguel Félix de Paula e Silva. Rapaz, que nome chique, hein, ô Pablo? Você não é brincadeira, não, é um nome grande. Que é isso, meu querido? 19 anos, que Deus te abençoe muito. Abençoe. Quem é que prepara as trufas, ô Pablo? Tem um amigo meu que ele tem uma fábrica de trufas, e aí, para conseguir ajudar a família dele, que também é uma família que precisa muito de ajuda, eu compro as trufas dele, aí eu revendo, é uma forma de eu conseguir a minha mercadoria e também poder abençoar essa família. Rapaz, você, o camarada, Deus é maravilhoso, hein? Que Deus te abençoe muito e te use grandemente. Então você vende, ao vender isso te ajuda, mas você compra de alguém, e ao comprar desse alguém, você ajuda esse alguém. Esse ciclo é maravilhoso. Pablo, Deus te abençoe muito, um grande abraço e boas vendas, meu irmão. E aí avisa a gente aqui para que a gente possa dar a informação para os nossos amados ouvintes, porque a partir de hoje você vai ter muita gente orando pela sua vida. Você leva um abraço para todo mundo da sua casa. É muito bom quando você tem isso, encontrando lá com o querido companheiro pastor Marcos, dá um abraço nele lá em nome de todos nós da 93 FM. Tá bom, meu irmão? Obrigado, JR. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão abrindo aqui. É uma honra poder participar disso. E eu quero mais uma vez encorajar os irmãos a orarem por mim e a me acompanharem nas redes sociais, porque com certeza em setembro vocês vão ver uma foto minha na frente da universidade, com a minha camisa, com o meu uniforme, estudando e sem dúvidas fazendo isso por uma causa muito maior, que é o reino de Deus. Então, se vocês quiserem, podem me seguir nas minhas redes sociais, é só procurar por Pablo Miguel, ou
me procurar no número 21 96942 0349, que eu vou ter um prazer em trocar uma ideia com vocês e em tomar um café a qualquer momento. Olha aí, Pablo Miguel, um grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Fica na paz. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, essas são as histórias da vida, né? Todo mundo tem. Na Quinta da Boa Vista, aos domingos, é só procurar o Pablo Miguel com aquela beca. Aí você vai ver se é aquele menino ali que falou no debate. Que coisa bonita, né? Né, gente? É bonito ouvir, não é isso, gente? É muito bonito, muito bonito. Eu tô com um filho que está na mesma situação. Ontem foi aceito numa escola ministerial também. E a gente está, desde ontem, entrando nessa corrida também, buscando formas de levantar os recursos para que ele esteja também na escola ministerial. É um jovem também que vem trabalhando para o Senhor, vem semeando no reino, né? Meu filho vem semeando no reino durante algum tempo, né? E tá na mesma corrida do Pablo aí. Em nome de Jesus, eu creio que os dois, né? Deus abrirá as portas para os dois estarem realizando sonhos e levando a palavra a todas as nações, eu creio assim, né? Ouvinte aqui dizendo, a história do Pablo me faz sentir orgulho de ser brasileiro. Bacana. Ainda existe gente destemida. Como é que essa vinheta entrou? Eu peguei o mouse errado. Eu peguei o mouse do lado de cá, olhando pra lá e pra cá. Olha aqui, o camarada, já tem gente querendo aqui o telefone da fábrica de trufas, Marcelo. Aqui o pessoal quer ajudar o pessoal. Pega aí com ele aí, pega aí com o Pablo e passa aqui pros ouvintes aqui, quem quiser. Agora. Olha aí, que exemplo, gente. Deus abençoe esse jovem. É isso aí, minha gente. Glória a Deus por essas vidas e pelo trabalho de cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Olha, uma pesquisa da Universidade Nacional de Seul apontou que se sentir mais jovem é um bom caminho para manter o cérebro jovem e funcional. Na pesquisa, as pessoas que disseram que se sentiam mais jovens do que a própria idade tinham maior probabilidade de obter uma pontuação melhor em um teste de memória. Os pesquisadores não sabem explicar a relação entre percepção de idade e melhora cognitiva, mas suspeitam que aqueles que se sentem mais jovens se envolvem em mais atividades físicas e mentais. E os especialistas deixam uma dica: não deixe o medo de envelhecer parar a sua vida. Como você se sente em relação à sua idade? Você tem medo de envelhecer, ouvinte? Por quê, hein? O que a Bíblia quer dizer e nos ensinar quando afirma em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa, em seu coração assim ele é? Então eu peço a você, ouvinte, que me diga o seguinte: quantos anos você tem e quantos anos você sente que você tem? Pra gente sentir aqui se você tá sentindo, mas tem que ser sincero, hein? Eu não vou dar nome, não. Você só fala a idade e tal, a gente vai colocando aqui, só para ver se os nossos ouvintes estão sentindo ou mais jovens ou, eventualmente, mais velhos por conta do cansaço, alguma batalha, né? Não, pastor Marcos? E aí? O que o senhor acha sobre esse assunto? O senhor acredita nessa pesquisa ou não? Não? O silêncio falou. Não acredita, não. Pastor Rafaelzinho, o senhor acredita ou não? Sim, porque, na verdade, a Bíblia vai dizer que Moisés ele se expõe falando no Salmos 90, versículo 10, que a duração dos nossos dias é de 70 anos, Moisés dizendo, né? E o que passar disso, chegando aos 80, é enfado e cansaço. Só que Moisés estava num tempo, nós estamos num outro, não é? E eu acredito sim que, dependendo da sua cabeça, da sua disponibilidade da vida e coisa e tal coisa, você chega longe. Aqui o ouvinte dizendo, eu tenho 53, mas eu me sinto com 30. Pastor Djalmi. Eu falando nessa questão do texto bíblico, me lembrou Caleb. Rapaz, Caleb, ele em 80 anos, ele estava lá e falou assim, eu tô me sentindo como se eu tivesse ainda com 40 anos, eu vou pegar vou tomar esse monte é meu, eu vou tomar posse dele. Então, eu concordo com isso aqui, né? Que a cabeça da gente faz toda a diferença. Ele me perguntou quanto eu me sinto que eu tenho 19 anos. Não perguntei isso não. Até algum tempo atrás. O senhor parece mais jovem ainda, sabia? JR, até algum tempo atrás eu dizia na minha igreja, o pessoal ria, né? O pessoal falava, aonde? No final, lá no fundo da igreja, aonde? Eu me sinto com 28.
Aí o pessoal perguntava aonde? Aonde? Aí eu falei, ó, se quem continuar eu vou excluir. Agora a gente quer saber quanto o JR sente. Mas no final do programa eu conto. No final do programa eu conto. Aqui o ouvinte aqui, o ouvinte aqui, vocês têm que comprar a trufa com o Pablo, pra ajudar o Pablo. Ouvinte aqui tá posicionando. Tô lendo aqui com carinho, com muito amor. Ouvinte, JR, eu tenho 50 anos, mas eu me sinto com 45 anos, diz aqui uma querida ouvinte que eu quero agradecer. JR, eu tenho 45, eu me sinto com 20 anos, conta ela. Eu tenho 43 e me sinto com 70. Pelo amor de Deus, ouvinte. Que é o negócio daqui acordo com dores do dedão do pé ao fio de cabelo. Deus que me guarde. Eu ouvi uma história da pessoa que quando acorda, pastor, lorota. A pessoa quando acorda diz assim, tô sentindo nada. Aí. Será que eu morri? Eu acho que também é o estilo de vida, né? A escolha de vida. Que alimentação. Alimentação. Não adianta só você se sentir, você tem que se cuidar. Né? Você tem que ter uma atividade física, ter uma boa alimentação. Porque a idade chega, pesa. Você parece tão nova. Mas não sou. Eu vi um vídeo ontem de uma senhora fazendo embaixadinha na praia, de 70 anos. Eu fiquei impressionado. Dançando. Tem um vídeo muito bonito na internet de uma senhorinha que ela chega de bengala, aí tem um casal jovem dançando aquela dança de salão que faz pirueta. Aí ela chega como se ela estivesse cheia de dor, aí dizendo que não podia. Aí ela entrega a bengala para alguém e todo mundo fica espantado, né? Ele começa a dançar com a senhorinha e começa a rodar, e ela dança muito, a senhorinha, e surpreende todo mundo. Será que não é maquiagem, não? Será que não é lorota? Não é. Porque tem muito isso. Tem. Lá na igreja tem o seu João. Não, mas dá pra você ver quando é maquiagem. Eu sei, mas tem gente assim que faz aquele negócio. Não tem um jogador de futebol que fez, tem o cara do... basquete, Uncle Drew, fez um comercial e o cara foi maquiado totalmente. Você olha assim, acha que... Mas nesse caso, não. Não era. Lá na igreja tem o seu João. Seu João? Tem que ver. Seu João tem 72 dança anos. Muito, dança de salão. Não, o assunto era esse, não era esse o assunto, pastor? Que ele trabalha. Animação. Ouvi dizer, eu tenho 44 e me sinto mentalmente com 18, mas também não é mentalmente, não tô falando. Né, a pessoa, se é jovem aqui, fica... falar do bom humor, né? JR, eu tenho 45, eu me sinto com 45 mesmo. Meu Deus do céu. Outro ouvinte, JR, eu tenho 48 anos, mas não me sinto com essa idade, não. Aí tá perguntando, pareço ter essa idade? Não sei. Tenho 40 anos e me sinto com 25, diz aqui outro ouvinte. Olha que maravilha. Olha que ouvinte contando história. Marcelo, sou motorista de ônibus, formei uma filha náutica e um filho engenheiro. Eu e a minha esposa, que era costureira, para completar o nosso propósito, vendíamos empadinha. É isso aí. Tenho 34 anos, me sinto com 25. Tenho 35, mas me sinto com 60. Oh, meu Deus, acordo cheio de dor. Tenho 48, me sinto com 30. Acho que porque a minha filha tem 12. Às vezes é bom você medir a sua idade com base na idade do seu filho, se valer a pena. Agora, se não, se deixa, faz de outra maneira. Igual, entendeu, ouvinte? Eu sei o que é isso aí. JR, eu tenho 26 e me sinto com 35. Eu tenho 33, mas meu corpo tá com 66. Oh, meu Deus. Eu tenho 41 e sinto como se tivesse 50. Mas sabe como é que é o nome daquele exame que a pessoa faz? Conta lá pro ouvinte. Vamos lá. Conta pro ouvinte. Eu gosto que você conta as coisas pro ouvinte. Aqui o ouvinte dizendo, JR, eu tenho 41, me sinto como se tivesse 50 devido a lutas e enfermidades. Porque às vezes a pessoa já passou por tantas histórias na vida de luta que realmente o corpo sente, né? Mas o que está se falando aqui é como ela se sente, né? Porque o corpo sente, mas como se sente? Existe esse exame chamado exame de biopedância. Você sobe na máquina e você segura lá na máquina e ele mede a idade real do seu corpo, né? Independente da sua idade. Então, alguns têm 70 anos, mas a máquina acusa que a pessoa tem 42. Outros têm 42 e a máquina acusa que tem 70 anos. Isso acontece, porque é uma relação da sua massa muscular, enfim.
E o exame de biopedância aponta isso. É que a pessoa, às vezes, ela olha isso aí apenas ela olha para esse assunto, olha para o rosto em especial, né? Maquiagem, quer dizer, dá uma arrumadinha, mas a pessoa dá um up, né? É outra coisa, né? Bem mais do que isso. Aqui eu venho dizendo, JR, eu tenho 44 anos, mas sou pequena e magra e ninguém diz que eu tenho. Quando todos falam, diz que as pessoas se assustam quando eu digo que eu tenho uma filha de 27 anos. Esse programa tá fazendo muito bem para a autoestima dos nossos ouvintes, porque tem muita gente que hoje está sentindo melhor do que estava antes de começar o programa, e eu quero agradecer aqui os nossos queridos ouvintes. Ó, só gente jovem ouvindo a gente, a cabeça aberta, gente que tá refletindo. Vamos para frente, né? São 11h51, pastor Marcos Ocanha, dá a hora certa aí para nós, por favor. 11h51 e 15 segundos. Aonde? Ó, o padrão foi estabelecido. No Rio e no Grande Rio, é isso, pastor? Sim, fala aí, fala, pastor, vai lá, fala o senhor agora. Grande Rio, 11h51 no horário oficial de Brasília. De Brasília, quanto agora? Tempo que a gente não fala isso, né? Meu Deus, horário de Brasília, não, o senhor tá perfeito, é diferente do horário de verão. O senhor tá muito bem, pastor. Obrigado. O senhor tá muito bem, o senhor podia estar aqui na rádio, né, Marcelo? Fala fácil, tá tranquilo. Tem muito que aprender. O senhor ia falar o quê, pastor Marcos? A Grande Caxias também. Grande Caxias também, muito bem. Foi essa a relação que eu fiz no início, mas agora vamos que vamos. Um bebê de 2 meses sobreviveu após cair do 2º andar de casa, ali no belíssimo estado do Espírito Santo. O menino estava dormindo e acordou chorando. A priminha, desde 9 anos, tirou o menino do berço e começou a niná-lo perto da janela. Mas a menina se desequilibrou com o movimento brusco da criança e deixou o primo cair. Uma planta amorteceu a queda no quintal do vizinho. O menino, que está internado e sendo acompanhado, não se feriu gravemente. A frase foi por um tris. É o que disseram aqui as pessoas com relação a esse episódio. Você já viveu uma experiência assim? Milagres, você procura enxergá-los no seu dia a dia? Porque não é possível com um episódio como esse a pessoa diga que foi sorte, né, gente? Não dá, né? Não dá pra pensar nisso aqui de forma nenhuma. E são as coisas comuns da vida que são milagres de Deus e, de certo modo, é a nossa leitura cristã que vai nos fazer enxergar isso, né? Não dá pra não enxergar isso como milagre do Senhor. Milagre do Senhor. O que vocês acham, queridos debatedores? O menino chama-se Murilo. Salmos 91, versículo 11, querido JR, ouvintes e amigos debatedores, diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Também no Salmos 34, 7, o Senhor, ele libera anjos, e eu creio nisso piamente, porque segundo o escritor aos Hebreus, os anjos são espíritos ministradores que cooperam ao nosso bem, para, acampando ao nosso redor, nos guarde. Eu não acredito depois que eu me converti a Cristo e abracei a cruz e a cruz a mim, eu não acredito em coincidência. Os mais pentecostais, canelas de fogo, assim o pessoal fala, diz cristocidência, mas eu acredito na Bíblia que nos guarda. Eu acredito sim em sobrenatural de Deus, eu acredito que Deus livra, eu acredito que Deus guarda, e Deus fez isso a essa criança, e aquela planta, essa árvore, Jota, não estava ali, não estava. Deus plantou porque sabia que aquela criança iria cair. Os ouvintes estão dizendo milagre de Deus, gente, milagre de Deus, é uma experiência impressionante, porque muitas pessoas já viveram, não necessariamente de queda, assim, mas às vezes vem um carro, quantos vídeos nós já vimos, sim, né? E a pessoa está atravessando a rua e o carro passa e não atropela, ou às vezes até atropela a pessoa sai absolutamente ilesa. Tem histórias que nós já ouvimos aí, sim, de pessoas que, gente, quando você olha isso, diz, meu Deus do céu. Tem um irmão lá na igreja que sofreu um acidente sério de carro, e aí depois os bombeiros chegaram para socorrer, falou assim, o motorista já foi levado para o hospital? Ele falou, não, eu sou motorista. Meu Deus. Não é possível. E ele estava sem o cinto de segurança. Sobrenatural. Falou assim, foi a mão de Deus que deu o livramento. É verdade. Eu queria citar o Salmo 139, verso 16, que diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, né? Deus escreve a nossa vida, nossa história. Minha gente, ouvinte aqui dizendo o seguinte, tá aqui, ó, fascinando e ouvindo a gente. Outra aqui, eu caí da laje com 6 meses de gravidez.
Eu sou grávida ainda, gente. Caiu da laje. E a filha dela está hoje com 21 anos, para a glória de Deus. Olha que experiência maravilhosa. Isso é sério, porque então a placenta ela pode descolar. As mulheres, quando estão gestantes, tem que ter um cuidado muito grande. É verdade. É verdade. Milagre, eu acredito em milagres. Conta aqui o querido ouvinte, outro ouvinte, contando aqui. JR, quando eu tinha 14 anos, eu caí de uma árvore de mais ou menos 7 metros. JR, eu caí de cabeça. Quando acordei no sofá da minha casa, não aconteceu nada. Acordei, levantei, andei. Deus agiu em minha vida. Conta aqui o ouvinte. Meu pai do céu. Pai, o negócio não é brincadeira não. Ouvinte dizendo, JR, isso é milagre aqui. Tá, mandou um monte de vídeo aqui para poder mostrar isso. Quero agradecer a você, querido ouvinte. O neto de um irmão da minha igreja de 1 ano e 7 meses caiu de uma escada de 3 metros, né? Deve ser rolando, né? Meu pai do céu, e tá muito bem, pra glória de Deus. Meu marido deixou nossa filha de 1 mês cair no chão. Meu Deus, com certeza Deus estava ali naquele instante e não deixou que nada acontecesse com a criança. E o marido não pode ficar com trauma, né? Que deve dar um trauma, né? Sim. Né? A pessoa tá segurando a criança cai. JR, quando eu tinha 9 meses de idade, eu tive a cabeça... Que isso? Tive a cabeça engolida por um pastor alemão da Polícia Militar. Hoje eu tô com 41 anos e sou policial militar também. Olha aí, rapaz. Que coisa. Esse venceu o trauma, né? Olha aí. Trabalha no batalhão de cães, né? Deve ser, né? JR, eu fui atropelado com 5 anos. Eu fiquei embaixo do carro. Não sofri sequer um arranhão, conta aqui um ouvinte. JR, essa semana o filho da minha vizinha com um bebê no colo, ele só deu tempo de trocar o bebê de um braço pro outro e veio um tiro de bala. Só o pai foi atingido. Olha que essa é uma realidade brasileira, né? É verdade. Você imagina, tá com a criança no braço direito, passa pro braço esquerdo e vem uma bala no braço direito. Atinge o pai e não atinge a criança. Isso aí. Essa é a mão de Deus. Meu pai do céu, Jesus toma conta. Eu tive um sobrinho que na época tinha 6 anos, caiu de uma altura de 8 metros de um galpão. Ele caiu no meio de um monte de tronco de árvores cortadas e não sofreu um só arranhão. Conta aqui o nosso querido ouvinte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. JR, meu tio estava bêbado e subindo uma escada sem corrimão para casa da minha avó, ele caiu, ficou pendurado de cabeça para baixo pela barra da perna da bermuda. Saí correndo, tirei ele, inacreditável. Olha quanta gente com experiência aqui. Muita gente. Rolei da escada da empresa que eu trabalhava, uns 20 degraus, grávida, e eu não sabia que estava grávida. Hoje ficou tudo bem comigo, a minha filha está com 17 anos, glória a Deus. Quanta gente com experiência, olha quanta gente com experiência boa, olha bem, olha quanta gente contando a sua experiência, né? E nós queremos agradecer a Deus sobre todas as coisas e a você, ouvinte, por compartilhar conosco a sua história aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores cujos microfones estão abertos e ficam abertos enquanto eu falo aqui, todos os microfones, só para avisar o pastor Marcos, né? Pastor Djalmi, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, também aos debatedores aqui, Deus os abençoe, muito bom, você ouvinte, e que você possa pensar em cada coisa falada aqui. Eu queria só terminar dando meu abraço ao Pablo Miguel. Ele me emociona, bacana ele me emociona. É isso mesmo. Né? Então, galera que puder ajudar aí, se você sentiu no coração, Deus tocou no seu coração, quero abençoar. Eu tenho aqui um dinheiro, quero abençoar essa vida. Invista nele. Deixa a trufa lá, isso mesmo. Deixa a trufa. Vai comprar trufa, não compra trufa, só ajuda o rapaz. Deixa a trufa para ele vender para outra pessoa. Pastor Andréia, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Maravilha. Muito obrigado aqui também ao pastor Marcos Ocanha, um abraço, querido. Um abraço, JR. Eu queria mandar um abraço para a igreja lá de Parque Fluminense, Parque Panorama. Hoje é a nossa EBF e tem 160 crianças participando da EBF. Daqui a pouco eu vou estar lá brincando de pique alto lá. Boa. Pastor Rafaelzinho, obrigado, um abraço. Um abraço, J.R. Vargas, Marcela e todos os ouvintes da Melhor 93 FM, a Santa Cruz, Areia Branca e a Assembleia de Deus Ministério Jeová Rafa, o meu carinho, o meu amor
e Deus abençoe a todos abundantemente. Maravilha, parabéns aqui aos pastores que hoje completam mais um ano de vida, minha gente. Olha aqui, ó, parabéns pro pastor Marcos Antônio da Silveira, da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, e o pastor Alex Fernandes, da Igreja União Evangélica Pentecostal em Vila Isabel. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vou pedir aqui o pastor Djalmir para orar pelos pastores. Vamos orar pelos nossos temas de hoje, vamos orar aí pelo Pablo, vamos apresentar diante de Deus nossos assuntos aqui, vamos orar pelo nosso grande Rio de Janeiro, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre todos aqueles que estão nos acompanhando agora e precisam da bênção de Deus, e orando especialmente pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui orando ao Senhor, clamando por estar num país onde há liberdade religiosa, ó Deus, e onde a gente tem a oportunidade de poder propagar a tua palavra aqui através desse microfone. Ó Deus, nós te agradecemos esse momento por esses aniversariantes, cada ouvinte aniversariante que está agora, ó Pai, ouvindo esse programa, abençoa essa vida. Ó Pai, também o pastor Marcos Antônio, nosso colega lá da Primeira Igreja Batista São Gonçalo, também o pastor Alex Fernandes, da Igreja União Evangélica Pentecostal em Vila Isabel, aos demais colegas pastores que estão aniversariando nesse dia, cobre essas vidas com a tua graça, ó Deus. Pai, toma, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, te peço também pela pastora que está se recuperando aqui da sua garganta, aos demais enfermos, peço pelo meu tio Silas lá em Teresópolis, ó Deus, a cada enfermo, aqueles que estão lá no leito do hospital ouvindo esse programa, que a tua mão esteja sobre eles operando poderosamente, porque nós cremos num Deus de milagres. Como nós falamos aqui, ó Deus, cremos nesse Deus que age ao nosso favor, ó Pai, intervém, e por isso nós entregamos essa causa nas tuas mãos. Pai, seja com a nossa cidade, ó Deus, cuida de cada um, aqueles que estão vivendo seus dramas neste momento, aqueles que estão ouvindo essa rádio, ó Deus, e estão com certeza conosco orando nesse momento, age poderosamente sobre essas vidas. Toma-nos nas tuas mãos, Pai, dá-nos sabedoria como teu povo, para esse período de escolha de nova liderança para a nossa nação, Pai. Que momento difícil, abre as mentes, porque ninguém se corrompa e venda votos, não, que tenha consciência de que nós temos o poder na mão de escolher, ó Pai, pessoas para fazer a diferença nesse país. Muito obrigado por tudo, em Cristo é que oramos hoje, para todo sempre, e agora, com o amor de Deus, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e a santa consolação do Espírito Santo de Deus, o Paráclito de Deus, seja com cada um, com todo o povo de Deus espalhado por essa terra hoje para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.